Bible contains the mind of God, the state of man, the way of salvation, the doom of sinners, and the happiness of believers. Its doctrines are holy, its precepts are binding, its stories are true, and its decisions are immutable. Read it to be wise, believe it to be safe, and practice it to be holy. It contains light to direct you, food to support you, and comfort to cheer you. It is the traveler's map, the pilgrim's staff, the pilot's compass, the soldier's sword, and the Christian's charter. Here, paradise is restored, heaven opened, and the gates of hell disclosed. Christ is its grand subject, our good the design, and the glory of God its end. It should fill the memory, rule the heart, and guide the feet. Read it slowly, frequently, and prayerfully. It is a mine of wealth, health to the soul, and a river of pleasure. It involves the highest responsibility, will reward the greatest labor, and will condemn all who trifle with its sacred contents. Pray it in, read it through, live it out, and pass it on. Vamos dar as boas-vindas para ele mais uma vez, né? Bem-vindo em nome de Jesus. Já vou passar para ele, que ele vai falar também do trabalho que está fazendo no Brasil lá, o projeto, né? E pregar a palavra. Queridos irmãos, paz do Senhor Jesus. Eu fui confiar muito na minha cabeça hoje, e eu sabia que eu sabia chegar aqui. E no final fui parar lá no escritório, endereço do escritório fechado. Aí o rapaz, entrei num cabeleireiro e falei, um rapaz Roberto, falei, olha, eu preciso chegar na igreja do pastor Nilson Teixeira. Eu conheço, ele ligou para uma pastora Cláudia, pastora Eliana, e a pastora Eliana me deu o endereço, e eu não sei se ela me deu errado ou eu anotei errado. E o GPS, e eu não conseguia, aí comecei a rodar e fui parar lá na igreja de Antioquia. Passei na frente e falei, eu conheço essa igreja, deixa eu ver. Aí os hispanos que moram lá tentaram me ajudar e não conseguiram. Aí voltei lá na padaria de novo, eu perguntei para o camarada, vocês não conhecem? Conhecemos, ele estava aqui hoje comendo alguma coisa, mas a gente não tem o endereço. Aí eu falei assim, olha, eu vou fazer o seguinte, onde que é o norte? Aí ele disse, é para lá. Falei, então é aí que eu vou. E cheguei aqui. Deus é que é muito bom, né? É uma alegria estar aqui com vocês, é um prazer muito grande para mim. Um beijo da minha esposa e das minhas filhas para vocês. E eu quero, sem mais demora, que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo de número 5. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 5. E eu quero ler com vocês sobre uma conquista de Davi, e com a certeza de que Deus vai fazer muita coisa linda aqui nessa noite, em nome de Jesus. Então vamos, você quer ficar em pé? Vamos ficar em pé então. O capítulo 5 e o versículo de número 8. A última parte do versículo 8. A última parte do versículo 8 do capítulo 5 de 2 Samuel diz assim: por isso se diz, nem cego e nem coxo entrará na casa. Por isso se diz, nem cego e nem coxo entrará na casa. Pode se assentar, por favor, em nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que Davi, ele teve 3 unções na vida dele, no seu reinado. Ele teve aquela primeira unção de 1 Samuel 16:13, quando ele é ungido no meio dos seus irmãos, dentro da sua casa, pelo profeta Samuel. Depois de passado pelo menos uns 13 anos, ou os teólogos acreditam entre 13 e 17 anos, Davi é ungido sobre uma pequena parte que está
no capítulo de número 2 e no capítulo 2 e versículo 4, que Davi recebe a sua segunda unção sobre uma tribo, a tribo de Judá. E somente aqui no capítulo 5 e no versículo 3 é que Davi recebe a sua terceira unção, que é a unção sobre toda a nação de Israel, sobre o reino unido. Quando ele está com o seu reino estabelecido, já não existe mais divisões, as tribos estão unidas, todos estão muito felizes porque Davi é o rei de Israel. O texto diz que Davi deseja conquistar uma cidade. Essa é uma cidade tão difícil de ser conquistada que Josué não conseguiu conquistá-la. Que aqueles 20 juízes, desde Eli até o último, no capítulo 21 de Juízes, nenhum desses juízes conseguiram conquistar essa cidade. Pelo fato dessa cidade estar em um lugar estratégico. Essa cidade, ela estava protegida por montes. Ela é edificada sobre um monte, mas ela está protegida por vários montes. Era uma cidade estratégica e era muito difícil conquistar essa cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém pertencia a um grupo, um pessoal chamado Jebuseus. E Josué não conseguiu, os líderes de Israel não conseguiram, os juízes, os libertadores não conseguiram tomar conta de Jerusalém, porque era uma cidade de estratégia, de um lugar estratégico, e não era fácil entrar lá. Até mesmo na era cristã, no ano 70, quando o general Tito recebeu a ordem para conquistar Jerusalém, e ele parte para a terra prometida para conquistar Jerusalém. Quem conhece a história sabe que não foi chegar lá e conquistar Jerusalém. Ele teve que cercar a cidade por pelo menos 3 anos. Foram 3 anos para conquistar Jerusalém, tirar água, tirar comida, onde as mães comiam seus próprios filhos, porque não tinha como entrar nessa cidade. Aí o general Tito teve que fazer aterros, ele vai arrancando o morro de um lado e vai jogando aquela terra até a fortaleza de Antônia para poder fazer uma rua reta para chegar a entrar em Jerusalém, porque é muito difícil. Por isso o Salmo 125 diz que como os montes estão em volta do quê? De Jerusalém, assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo. Então, assim como aquela cidade era protegida, Davi está fazendo uma simbologia de que Deus também protege o seu povo. Era uma cidade humanamente impossível de ser conquistada. E Davi coloca no coração dele conquistar essa cidade, que é esse texto que eu li aqui, faz parte desse texto que eu li com vocês, do versículo 6 até o versículo de número 10. A história é a seguinte: Davi é um estrategista, Davi é um homem de guerra, Davi quer estabelecer o seu reino. É assim como os Estados Unidos pegou o Alasca e pegou a parte de Guantánamo em Cuba, assim como ele pegou Porto Rico, assim como a França pegou isso, como a Inglaterra pegou as ilhas lá embaixo. São lugares estratégicos para a guerra. Davi quer um lugar estratégico, ele quer uma cidade que venha a ser chamada de a fortaleza de Davi, a cidade de Davi, um lugar de proteção. E ele diz: eu quero Jerusalém, eu quero essa cidade, e eu quero que essa cidade seja minha. E quando Davi dispõe o seu coração, conforme diz o versículo 6, para ir contra os jebuseus que moravam na cidade de Jerusalém, o rei de Jerusalém, que era esse rei dos jebuseus, mandou uma mensagem para Davi. E essa mensagem que ele mandou para Davi foi uma punhalada no coração de Davi, marcou Davi para sempre. A palavra que o rei disse é o seguinte: Davi, você é tão sem expressão para mim, você é tão fraco, o seu exército é tão fraco, o teu povo é tão fraco, que não adianta você vir tentar conquistar essa cidade. Porque ainda que você entre aqui nessa cidade, eu quero dizer uma coisa para você, Davi: eu não preciso mover um guerreiro meu, eu não preciso mover um homem valente meu aqui nessa cidade. Os cegos e os coxos que tem nessa cidade
são suficientes para colocar você e o seu exército para fora. Eu não preciso de gente que saiba enxergar bem, que saiba correr bem, que tenha habilidade. Eu só preciso de gente cega, que nem consegue enxergar. E eu só preciso de gente coxa, que nem consegue andar. Essas pessoas são suficientes para colocar você para fora dessa cidade. Isaí ele jogou Davi lá embaixo. Ele desprezou Davi. Ele revelou a fraqueza de Davi, ou pelo menos tentou intimidar Davi com essas palavras. Você não vale para nada, Davi. Nem adianta você querer vir contra essa cidade, porque você é tão fraco que um cego vence você. Você é tão incapaz que um coxo coloca você e o seu exército para fora dessa cidade. E isso mexeu com Davi. Davi ficou irado. Davi ficou com ódio. Diz o texto que a alma de Davi passou a aborrecer pessoas assim. Olha o que está acontecendo e veja se não é isso que tem acontecido com a maioria de nós. Davi não devia de forma alguma ter ódio de coxo e nem de cego. Eles não têm nada a ver com a história. Eles foram apenas uma figura que o rei usou para ferir Davi. Só que Davi projeta o seu ódio em gente coxa. Davi, ele direciona o seu ódio em gente cega. O texto diz aqui, no versículo de número 8, que a alma de Davi passou a aborrecer os coxos e os cegos. E eles não tinham nada a ver. E existem muitas pessoas que nós aborrecemos, que não tem nada a ver com a história. Mas às vezes, a figura, a forma como essas castas, essas qualidades de pessoas foram usadas, faz a gente ficar armado contra essas pessoas. E eu posso usar muitos nomes aqui, eu posso usar drogados, eu posso usar prostitutas, eu posso usar homossexuais, eu posso usar travestis, lésbicas, traficantes, narcotraficantes, drogados, alcoólatras. Eu posso usar um monte de figuras que a gente não pode de forma alguma odiar essas pessoas, aborrecer essas pessoas, mas existe alguma coisa no passado da gente, existe alguma coisa, alguma palavra, alguma simbologia, algum exemplo, alguma comparação que foi feita a nós, e em vez de nós aborrecermos o espírito, nós estamos aborrecendo as pessoas com quem nós fomos comparados, ou com alguma coisa que foi usada para machucar a gente. É isso que está acontecendo com Davi. Quantos estão me entendendo, por favor, diga amém. Então Davi passa a aborrecer coxos e cegos, e eles não têm nada a ver com a história. Eles são pessoas inocentes. Os cegos e os coxos, se você for ler a Bíblia, na verdade, eles precisam de misericórdia. O Provérbios diz que nós devemos ser os olhos dos cegos. O Provérbios diz que nós devemos ser as pernas dos coxos, exercendo misericórdia, ajudando, guardando, protegendo. A Bíblia diz: maldito é aquele que fizer um cego cair no buraco, e todo o povo dirá amém. E bendito é aquele que for guia para um cego, e todo o povo dirá amém. Já leu isso na Bíblia? Está lá em Deuteronômio. Mas Davi, ele se esquece de tudo isso, porque essa palavra de que os cegos, no versículo de número 6, os cegos e os coxos te repelirão, como que se diz, Davi de forma alguma entrará nesse lugar. Ele ficou muito ferido. Aí ele chama os seus líderes, alguns dos seus exércitos, e diz assim: olha, vocês entrem pelos lugares subterrâneos. Quem conhece Jerusalém sabe desses lugares, não são um, são vários. Tem os canais do rei Ezequias, tem o canal que desce lá embaixo no tanque de Siloé, existem outros canais subterrâneos debaixo de Jerusalém, que era onde eles traziam água para a cidade, para poder, justamente nessa época de guerra, trazer recursos para a cidade. E Davi diz: usa esses canais e penetre na cidade. E tem o seguinte:
Quando vocês entrarem lá, a primeira coisa que vocês têm que matar são todos os cegos e todos os coxos. Mate essas pessoas. Extermine essas pessoas. Porque essas pessoas, a partir daquele dia, mesmo elas sendo inocentes, elas iriam sempre revelar uma ferida na vida de Davi. Elas iriam sempre revelar aquela palavra que revelou a insignificância dele, do rei, dizendo que ele não era nada. Então todo cego e todo coxo que estivesse na visão de Davi iria fazer ele se lembrar desse momento de humilhação, da palavra desse rei, de que ele não é nada, de que um cego e um coxo pode vencê-lo. Então agora ele não quer mais encarar essa possibilidade, ele tem que exterminar diante dos seus olhos tudo aquilo que tenta revelar essa ferida que está no coração dele. E quantas vezes nós preferimos exterminar as pessoas no exterior, ou nome, ou circunstâncias, porque nós não conseguimos encarar uma ferida que foi feita dentro da gente. A gente prefere o caminho de exterminar aqueles que revelam as fraquezas que há em nós. Porque muitas vezes a gente não gosta das pessoas pelo que elas são. Muitas vezes nós não gostamos das pessoas porque elas são o nosso espelho. Não é que a gente odeia as pessoas, a gente se odeia nas pessoas, porque elas são portadoras dos defeitos que habitam em nós. Nós nos projetamos nelas, então nós precisamos eliminar essas pessoas, porque essas pessoas revelam fraquezas que habitam em nós. Portanto, quanto mais longe eu estiver dessa pessoa, é melhor, porque ela me revela a mim mesmo. Não é que eu odeio essa pessoa, eu não gosto dessa pessoa porque ela é uma pessoa que faz coisas ruins. Não, é porque ela vive me lembrando, ela me lembra a mim mesmo. Ela revela os meus defeitos, eu me vejo nela. Por isso eu a odeio, porque eu não sei me curar, eu não sei me suportar, então eu me projeto nessa pessoa e eu preciso eliminar essa pessoa. Porque ela me faz sempre enxergar quem eu sou. E é isso que Davi faz. Eu não quero nenhum cego na cidade. Porque esse cego, e se eu ver um cego, se eu ver um coxo, logo eu vou lembrar desse negócio que está dentro de mim, dessa palavra do rei, dessa maldição que veio e se instalou. E aí ele manda matar todo mundo. E eles matam. É muito fácil você matar um cego. É muito fácil você matar um coxo. Covardia. Davi usa dessa covardia. E aí, quando eles conseguem, por esses canais subterrâneos, conforme diz o versículo 8, eles entram, eles ferem os cegos, eles matam os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Aí a história diz, conforme diz o versículo 8, que Davi mandou colocar uma placa em Jerusalém, lá na entrada de Jerusalém. E nessa placa estava escrito, proibida a entrada de coxos e de cegos. A cidade de Jerusalém era uma cidade que, nesse período em que Davi está reinando, nenhum cego podia entrar lá, nenhum coxo podia entrar lá. Ele colocou uma placa, é como se fosse assim, proibida, você vai num restaurante, está lá, proibida a entrada de pessoas estranhas. Você já sente que ali não é seu lugar, não entra ali. É mais ou menos isso. Imagine um cego querendo adorar a Deus no templo. E o pai é crente, e a mãe é crente, da tribo de Judá, de Benjamim, de Naftali, de Azer, de Gade, seja lá de que tribo for. Todo ano eles vão a Jerusalém, e o filho já é grande, já pode ir, mas a mãe disse, filho, você não pode. Por quê? Porque você é cego. Mas mãe, eu sou cego, mas eu sou gente. Mas não pode. Você nunca vai poder entrar na cidade do rei. Você nunca vai poder entrar na cidade de Jerusalém. Você nunca vai poder entrar na cidade da fortaleza de Sião. Você nunca vai poder entrar na cidade de Davi, meu filho. Um menino coxo. Por favor, mãe, me leva para adorar a Deus em Jerusalém, lá no tabernáculo. Eu quero ver os sacerdotes. Vocês sobem de ano em ano, e por que eu não posso ir? Tem uma placa lá, filho. Você não pode entrar, é o rei que manda. É o rei que determina. É o rei que tem uma ferida no coração, mas é os outros que sofrem. Por causa da ferida dele. Por causa desse mal no interior dele, ele cria uma lei. Ele é o rei. E que se dane os outros.
Não importa o que estão sofrendo, o que essas pessoas vão ser, a oportunidade que elas vão perder na vida de conhecer a cidade de Jerusalém. Não pode, porque o rei fez uma lei que eu não posso entrar lá. E eu sei que tem muitas leizinhas, até dentro de igreja, que são criadas, que pessoas não têm acesso. Não é porque Deus criou essa lei, mas são as feridas dos homens, traumas, feridas interiores do passado, e eu vou tratar um pouco disso aqui hoje, que faz a gente criar algumas leis para a gente se autoproteger. E a gente coloca um monte de gente para fora. E a gente coloca uma cerca, e a gente põe uma placa na nossa cara, está bem escrito assim, bem grande. As pessoas leem isso na nossa cara, a forma como a gente vive, a forma como nós agimos, a forma como nós somos, tem uma placa que as pessoas leem, que elas não podem ter acesso a nós, elas não podem entrar. O pior é quando essa placa está lá na frente da igreja, é só a gente que não sabe ler. Na verdade, só nós, os evangélicos, nós colocamos a placa, mas nós não conseguimos ler a placa. Mas quem quer entrar e é cheio de defeito, não consegue entrar, porque na hora que eles pensam em entrar, está a placa lá, proibida a entrada de gente assim. Aqui é só para gente cheirosinha, bonitinha, lavadinha, cheirosinha, arrumadinha, fofinha, sabe, toda limpinha. Gente suja não pode entrar aqui. Drogado não entra aqui, homossexual não entra aqui, lésbica não entra aqui, travesti não entra aqui, porque se entrar, a gente já olha com uma forma dizendo, você não sabe que você está no lugar errado? Você não sabe que é proibido você estar aqui? E eu estou falando de algo que eu sei, eu já vi, eu já estive pregando, não sei se está sendo filmado, né? Não tem problema. Eu já estive pregando lá na Itália, numa igreja lá que por ética eu não vou dizer o nome, e está ao vivo ainda, meu Deus. Jeová. E eu estava pregando, assim, estava no culto, já no púlpito, e eu vi quando uma morenona e uma loirona entraram na igreja. Pessoas bonitas, aquele corpão grandão, entraram e sentaram. Só que na hora que essas duas moças se assentaram, foi como que se elas tivessem praga. Os lugares onde elas se sentaram ficou livrinho ao redor. Os jovens, era um congresso de jovens, os jovens abriram assim, as pessoas, até gente idosa foram saindo assim, ó, e ficou aquele vão, e eu não entendi. Depois, aí preguei, fiz o apelo, na hora de fazer o apelo as pessoas vieram à frente, e essas duas pessoas, a loirona e a morenona, vieram à frente. Na hora que eu desci para orar, quando eu coloquei a mão na cabeça, é que eu percebi que não era uma loirona e nem uma morenona. Era um loirão e um morenão. Era dois travestis, mas com seios, com todo... mais bonito do que muitas mulheres. Lindonas, né? Eu olhei e eu falei, meu Deus, isso é homem. Estão aqui na frente, vieram na igreja. Se vierem na igreja é porque elas sabem que precisam, Senhor. Aí eu comecei a orar e eu comecei a chorar. Porque na minha oração eu lembrei que quando eles entraram era a hora em que as pessoas deveriam dizer, seja bem-vindo, Jesus ama você, puxa, Deus tem um plano na sua vida, esse é o lugar, é a casa de misericórdia, é aqui mesmo, é aqui que você vai encontrar a solução para o seu problema, é aqui que Deus vai curar você. Essas pessoas se abriram, saíram. E na minha oração eu disse, Senhor, a igreja pode jogar fora, mas o Senhor nunca joga ninguém fora. Cuida dessas pessoas, tem misericórdia. Porque às vezes nós como igreja temos uma placa dizendo, é proibido essas pessoas. A gente não tem coragem de colocar uma placa lá fora, mas ela está lá. A gente não tem coragem de colocar uma placa dessa na nossa casa, mas ela está lá. A gente não tem coragem de colocar uma placa dessa na nossa cabeça, na nossa testa, mas ela está aí. Tem uma placa dizendo, proibido o acesso de pessoas assim. Então ninguém entra em Jerusalém, ninguém entra lá, porque o rei Davi não pode ver cego. O rei Davi não pode ver coxo, porque a sua alma agora aborrece essas pessoas que precisam de misericórdia.
por causa de um problema interno dele, é os outros que estão sofrendo. Porque o defeito dos outros revela um defeito pior, porque os outros só têm, o cego e o coxo só tem defeito no físico, mas esse tem defeito na alma. E o defeito da alma é pior do que qualquer defeito no físico. O defeito da alma é bem pior, porque você pode ter as mãos, ter os olhos, ser perfeito no físico, mas se a sua alma não tem coração, se a sua alma não tem ouvido para ouvir, se a sua alma não tem coração para amar, se a sua alma tem defeitos, mesmo que o seu corpo seja perfeito, mesmo que o seu corpo seja perfeito, você é uma pessoa doente, porque a pior doença não é a do físico, a pior doença é a da alma. É quando a sua alma tem feridas, é quando a sua alma tem enfermidades, é quando a sua alma tem punhais encravados pelo que alguém fez, pelo que alguém disse, pelo um trauma, pelo um desaforo que você levou, seja lá o que foi, e aí você agora é contra tudo que está relacionado àquilo que afetou você no passado. Quantos estão me entendendo, por favor, diga amém. Então Davi, ele estabelece essa lei, tem uma placa em Jerusalém, proibido a entrada de cego. Eu não sei, de repente coloca em todas as portas. Não pode entrar cego, não pode entrar coxo. Gente que não enxerga e gente que rasteja não vai entrar aqui. E na verdade é o lugar onde Jerusalém, o lugar da paz. É o lugar da paz, é a casa da paz, é a morada da paz. É o lugar onde o templo foi construído e é o templo que vai ser casa de oração para todos os povos. Está escrito no futuro, mas o Davi não consegue entender. Eu gostaria de ficar muito tempo aqui nesse texto, mas eu tenho muita coisa para chamar vocês aqui a atenção em 3 textos, porque eu creio que Deus vai arrancar essa placa das nossas vidas em nome de Jesus. Então, você vai perceber aqui que gera um problema em toda a nação de Israel, porque cegos e coxos o tempo todo tem naquele lugar. O tempo todo você vai ler em Israel que tem muito cego, estradas cheias de poeira, muita gente coxa você vai ver em Israel. Até mesmo na época de Jesus tinha muita gente coxa, gente que, se dependesse de Davi, não poderia ter acesso no templo na sua época. Aí um dia, o reinado já está estabelecido. Eu estou com vocês no capítulo de número 9. Depois a gente vai voltar para um outro capítulo. Capítulo de número 9 de 2 Samuel. O reino está estabelecido, não existe mais nenhuma divisão. Davi já tinha colocado a arca de Deus dentro de uma tenda em Jerusalém. Festa, alegria, todo mundo em paz. Aí Davi vê a sua prosperidade. E nesse momento, em que não tem mais Saul perseguindo, em que os filisteus já estão subjugados, em que a cidade está conquistada, em que o reino está estabelecido, Davi então começa a pensar em pessoas que Deus usou para que ele pudesse ser aquilo que ele estava sendo. Em pessoas que Deus usou para que Davi viesse conquistar aquilo que ele tinha conquistado. Em pessoas que Deus tinha colocado no caminho de Davi, para que Davi pudesse fazer aquilo que ele estava fazendo. E uma dessas pessoas foi um amigo dele, o filho de Saul, o Jonatas. E vocês sabem que Davi fez 3 alianças com Jonatas. A primeira aliança, Samuel, capítulo 18, 1 Samuel 18, é uma aliança de um dar armadura para o outro, dizendo: os seus inimigos são os meus inimigos. Quem atacar você vai atacar a mim. Então eu faço uma aliança com você, Davi. Os dois fazem uma aliança, a alma deles se ligam diante de Deus. Depois tem uma outra aliança no capítulo 24, que é uma aliança de domínio sobre o reino. Davi, olha, eu sei que você vai ser o rei e eu vou ser o segundo. Vamos fazer essa aliança, que se você assumir o reinado, então eu vou ser o segundo. E o Davi disse, ok. Aí eles fazem uma aliança. A terceira aliança, ela já é de gerações. Davi diz para Jonatas, se eu vier a faltar, a morrer,
Então cuide dos meus filhos como se fossem os seus filhos. E Jonatas disse para Davi, ok, se eu vier a faltar, então cuide dos meus filhos como se fossem os seus próprios filhos. E diz o texto que eles fizeram aliança diante do Senhor e disseram, seja Deus testemunha entre nós, de que cuidaremos das gerações futuras. Vou proteger a sua família e você protege a minha. Fizeram essa aliança. E agora Davi está se lembrando disso. E ele faz uma pergunta. E a pergunta de Davi no versículo 1 é, resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Porque eu fiz uma aliança com Jonatas. E se tem alguém da casa de Jonatas que não foi executado, que está vivo, eu preciso usar de misericórdia. E vocês conhecem a história. Há alguém, há um menino. Aí eu venho com vocês no capítulo 4. 2 Samuel, capítulo 4. O Malquissua morreu, que é o irmão de Jonatas. O Aminadab também morreu, que é o outro irmão de Jonatas, filho de Saul. O Isbosete também morreu, que é o outro irmão de Jonatas. E também morreu Jonatas. Imagine um menino de 5 anos de idade. Eu não sei quantos de vocês têm uma criança de 5 anos. O texto diz que Mefibosete tem 5 anos de idade. Um menino com 5 anos tem aquela bateria Duracell. Não acaba nunca. Eu tenho 2 meninas. Meu Deus, a minha menorzinha com 6 anos, eu comprei uma cama elástica. Quando eu fui embora daqui, eu levei uma cama elástica. Mas elas pensaram que foi presente para elas. Quando, na verdade, foi um presente para mim. Mas não é porque é para eu pular. É para elas pularem. Aí elas pulam, e eu digo, vamos, minha filha, mais alto, e pulam. Aí, 1 hora depois, 40 minutos, elas estão com a língua de fora, tomam banho e vão dormir. Então eu comprei para mim, para que elas possam cansar e dormir mais cedo. E tem sido uma boa estratégia, porque não para. Não acha o botãozinho, pastor. Então imagina uma criança de 5 anos, já fala, uma criança de 5 anos fala, não fala? Fala mamãe, fala papai, já se comunica, vai para a escola, conversa, começa até a escrever já, com 5 anos. Então Mefibosete tem pernas, ele corre, ele vê o vô, sai correndo, ele vê o pai, Jonatas se pula no pescoço do pai, eles brincam, e um desses dias o vô dá um beijo no neto, um desses dias o tio, o Malquissua dá um beijo no sobrinho, o Isbosete também dá um beijo no sobrinho. Um desses dias vem o pai, o Jonatas, pega o Mefibosete e dá um beijo nele e diz, meu filho, eu te amo, papai vai ali e já volta. Mas o papai vai e nunca mais volta. O papai vai e fica. Morre, é executado, o titio é executado, o vovô é executado. Cadê a mãe? A história não tem. O Joséfo diz que a mãe tinha morrido também. Então olha o que esse menino perde. Esse menino perde o avô, esse menino perde o pai, esse menino perde a mãe, e esse menino perde os tios, em um dia só. Para piorar a situação. Quando a notícia chega na casa de que o rei Saul e Jonatas tinham sido executados, a ama sabe que, por tradição, quando um rei morre, todos os filhos do rei têm que ser executados. Eles têm que ser executados para no futuro não existir levante, golpe, alguém que se diz herdeiro do trono. Então eles matam todos os filhos do rei. Essa ama sabe disso, que Saul morreu, então eu tenho que salvar esse menino. E ela pega o Mefibosete no colo e sai correndo com ele para salvar o menino. E no meio do caminho tem um acidente. O menino escorrega da mão dela, diz o versículo 4, que ela, se apressando para fugir, o garoto caiu e ele ficou coxo. É um acidente. Algo que ninguém esperava. E eu sei que eu estou falando para a gente aqui que teve esses acidentes na vida. Você nunca gera um filho para acidentes, mas acontece. Pessoas que são estupradas, que foram estupradas,
e que tem feridas imensas. E não é só moças que são estrupadas, não. Tem muitos rapazes que foram estrupados por tio, por primo, por cunhado, até histórias que eu sei de avô, que faz isso. Tantas feridas, gente que foi traída, gente que foi abandonada, que estava tudo legal, que estava tudo jóia, como esse menino, correndo, caminhando, papai, vovô, mamãe, titio, e de repente a casa cai, o mundo cai. Imagina esse menino com vontade de andar e não pode mais, com vontade de correr e não pode mais. Eu sei que tem muita coisa que acontece que arranca as nossas pernas. Arranca as nossas pernas. Você pode estar caminhando, você pode ter vindo para a igreja hoje caminhando, mas a sua alma é uma alma que vive se rastejando. Alguém um dia arrancou as suas pernas, alguma coisa aconteceu. Alguma espada entrou, algum tombo aconteceu, alguma coisa aconteceu que tem gente que não consegue se ver livre desse passado nunca. Fica essa marca e toda vez que ela tenta ser alguma coisa, ela vai, mas ela percebe que não tem pernas. Ela não tem pernas, não adianta, ela tem até vontade de andar, ela vê os seus amigos andando, ela tem vontade de ser como os outros, mas não pode nunca mais ser igual aos outros. Porque o acidente arrancou a perna, o acidente deixou a pessoa coxa, vai rastejar, vai viver rastejando. E eu sei que eu estou falando para gente aqui, para gente que me assiste, para gente que me ouve, gente que foi ferido, gente que foi machucado, gente que perdeu muita coisa, e gente que sente que as suas pernas foram arrancadas, e gente que tem até vontade de caminhar, mas não consegue, gente que só consegue rastejar. E diz o texto que eles foram morar em uma cidade chamada Lodebar. Essa ama pega Mefibosete e diz: eu vou salvar você, menino. Eu vou fazer alguma coisa para você. E leva ele para Lodebar. E a palavra Lodebar significa sem pasto, sem vegetação, sem coisa verde. Lugar árido, lugar deserto. E é lá que ele vai viver. E é em Lodebar que vivem as pessoas assim. As pessoas que não têm pernas espirituais, elas vivem em Lodebar, elas vivem sempre no deserto, elas vivem sempre na secura, elas vivem sempre escondidos, elas vivem sempre com medo. Esse menino foi se esconder em Lodebar, porque ele tinha uma visão errada de Davi, ele não sabia que Davi tinha uma aliança com o pai dele, ele sempre pensava que Davi queria matá-lo, porque ele, de fato e de direito, humanamente falando, seria o herdeiro do trono. Então ele vivo era uma ameaça para Davi, então ele prefere viver num lugar escondido, em Lodebar, porque ele não sabe da aliança que Davi fez com o pai dele. Escute o que eu vou te dizer. Quando você ignora a aliança que foi feita, o texto aqui diz que Davi quer fazer o bem por causa de amor a Jonatas. E quando você compreende que Deus quer fazer o bem a você, não por você e nem por outra qualquer pessoa, mas Ele quer fazer o bem a você por causa da aliança que o Filho dele fez na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Quando você entende que tudo que Deus quer fazer na sua vida é por causa daquilo que Jesus estabeleceu na cruz, então você não vive mais em Lodebar. Você quer sair de lá, mas enquanto você não tem essa visão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tiver uma visão errada de Deus, você vai viver uma forma errada. Se a sua visão de Deus é uma visão distorcida, como consequência, você vai viver uma vida distorcida. Se a visão que você tem de Deus é uma visão errada, como consequência, você vai ter atitudes erradas na sua vida. Eu lembro, quando eu me converti, eu tinha medo de Deus. Quando eu ia roubar, eu fazia assim: se Deus quiser, vai dar tudo certinho. Antes de me converter, é claro, eu mandava um beijinho para Deus, porque eu tinha medo de Deus. E aí eu ia roubar. E quando dava certo, eu dizia: graças a Deus, deu certo. Ficava feliz, porque eu sentia que Deus tinha me abençoado. Dá para acreditar numa coisa dessa? Mas era esse o sentimento que eu tinha. Então, mas eu tinha medo de Deus, porque toda vez que eu ia fazer alguma coisa ruim, eu tinha que pedir uma bênção dele, eu ia roubar, eu ia assaltar, porque se eu fizesse, a visão que eu tinha de Deus era um Deus sentado assim numa cadeira de velho, igual aquela que você tem lá na sua casa, aquela que fica para frente assim, balançando, aquele cabelão branco,
aquela sobrancelha fechada, aquela verrugona na ponta do nariz, com um cajado na mão, olhando para mim, dizendo assim: peca, seu miserável, que eu vou te arrebentar. Foi a visão que o meu avô passou para mim, quando eu tinha 6 para 7 anos, quando eu estava pulando em um sofá velho lá em casa, que nem sofá era. Minha mãe chamava aquele de sofá, os pés eram tudo de lata de leite ninho. E eu tenho absoluta certeza que eu nunca tomei aquele leite ninho, aquilo foi achado na rua mesmo. E tinha lá um pedaço de corvinho amarelo, e o meu avô chegou e eu comecei a pular feliz. E ele veio com aquele sorrisão e tal. E ele foi chegando com a mãozinha assim, eu pensei que ele ia passar a mão na minha cabeça. E aquele sorriso assim, ele veio e pegou na minha orelha. Aí ele foi abaixando, foi abaixando. Eu não estava querendo acreditar. Aí ele foi abaixando, com aquele sorrisão na cara. E foi abaixando. Aí quando eu comecei a sentir a dor, eu comecei a ficar vermelho. Ele falou bem assim: não pula no sofá, porque Deus castiga. E me entortou assim. A gente dá risada hoje. Mas você não imagina o tamanho da espada que ele enfiou na minha alma aquele dia. Aquele dia eu passei a ver Deus de uma forma errada. Porque para mim eu não podia fazer nada, não podia ser alegre. Porque Deus ia me castigar porque eu estava pulando naquele negócio de corvinho. O meu avô me deu uma imagem errada da vida. Aquele sorriso era falso. Deus não era aquilo que o meu avô disse, que se eu pulasse no sofá, Deus ia me castigar. A minha mãe vivia dizendo: não faz isso porque Deus castiga, meu pai não faz isso. Então eu tinha a visão de um Deus que não me amava, de um Deus que não via nada bom em mim, de um Deus que só via coisa ruim em mim, e ainda por causa dessas coisas ruins ele queria me castigar. Aí eu comecei a descobrir que eu não tinha bicicleta porque Deus estava me castigando, porque meus amigos tinham. Eu não tinha sapato. O tênis que eu ganhava era um miserável de um Conga. Lembra do Conga, meu Deus do céu? Era o Conga, que um dia de lavagem o sol, o negócio torcia, ficava assim, ficava torcendo, aquela ponta, parecia uma canoa. Que chute, lembra do que chute? Aí eu dizia assim: Deus não gosta de mim mesmo. Eu me sentia assim, desprezado por Deus, porque esse Deus estava me castigando. Aí eu me converti, queridos, vou cortar a história que eu me converti. No dia 15 de setembro de 1987, vai fazer agora 23 anos, e eu conheci Jesus. Ele veio, limpou a minha alma, me purificou, me perdoou, transformou meu coração. Aí eu comecei a ler a Bíblia, vou ler a Bíblia, aí comecei em Gênesis, Bíblia, vou ler a Bíblia, aí cheguei no capítulo 2 de Gênesis, e o versículo 8 diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Isso aqui mudou a minha vida. Só essa primeira parte do versículo mudou a minha vida. O que significa? E plantou Deus um jardim no Éden. O que significa isso? Para você pode não significar nada, mas para mim transformou a minha vida, porque plantou o Senhor Deus um jardim. Aquela visão me veio na minha mente de um Deus que ama as cores, de um Deus que ama o verde, que ama o amarelo, que ama o azul, que ama o abóbora, que ama a rosa, que ama o cravo, que ama a orquídea, que ama as flores, o copo de leite, que ama tudo quanto é cores, que é um Deus lindo, que é um Deus belo. A minha visão de Deus mudou. Eu descobri que Deus é lindo, que Deus tem um sorriso para mim, que Deus tem um caminho para mim, que Deus tem uma história para mim, que Ele me amou de tal forma que a cruz revela o tamanho do valor que eu tenho por Ele. Ele não morreu por mim para me fazer importante, Ele morreu por mim porque eu sou importante, por isso Ele veio e morreu por mim. Isso foi mudando a minha forma de ver a vida. Quando você enxerga Deus do jeito que Ele é pela Bíblia, aí você começa a viver bem. Mas quando você tem essa visão religiosa desse Deus, sabe, que você está na beira do abismo, Ele vem e pisa no seu dedo para você cair mais cedo. Jesus disse em João 3,17 que Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas sim para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Jesus é uma corda estendida para nós no abismo, não é para pisar na nossa mão, mas é para estender a corda e dizer: segura que eu tiro você daí. Jesus é o sorriso de Deus para nós. Por isso você vai ler em Mateus 25, aquele homem que ganhou
3 talentos, outro ganhou 5 talentos, outro ganhou 2 talentos, outro ganhou 1 talento. Todos eles ganharam talento, segundo a capacidade de cada um. O que tinha 5 multiplicou, o que tinha 2 multiplicou, o que tinha 1 diz assim, eu sei que esse senhor aí é severo, esse homem aí é perverso, ele semeia onde ele não colhe, esse negócio de me dar esse negócio aqui, que ele está querendo arrebentar comigo. Então eu vou enterrar, porque o dia que ele voltar, eu entrego, pelo menos eu não perdi nada. Ele tinha uma visão errada do seu senhor. O Senhor acreditou nele. Diz o texto que foi dado o talento a cada um segundo a sua capacidade. O Senhor viu capacidade nele. O Senhor queria multiplicar. Pode ver que para quem teve 2 ganhou mais, quem fez 4 ganhou mais. Foram colocados em galardões maiores, porque Deus não é esse ser mesquinho. Quando Deus dá uma coisa na sua mão para você fazer, é porque Ele acredita que você tem capacidade para fazer e ainda vai te colocar em algo maior. Mas ele tem uma visão errada de Deus, aí ele esconde o talento dele. E quando chega o Senhor, ele pedir contas, porque um dia Deus vai pedir contas. E aí, o que tinha 5 multiplicou, bem-aventurado, entra no gosto do seu Senhor, o que tinha 2, entra no gosto do seu Senhor, chegou e você? Não, eu não fiz nada, eu enterrei o talento. Por que você enterrou o talento? É porque eu tenho uma visão errada do Senhor. Quem disse para você que eu sou severo? Quem disse para você que eu sou mau? Eu sou bom, eu acreditei em você, no seu potencial. Eu te dei talento, eu não te vendi talento, eu te dei talento. Para você multiplicar, crescer, para você se sentir alguém na vida. Mas agora você vai ser julgado conforme a visão que você teve de mim. Tirar esse daqui e dar aquele que tem. Porque aquele que não tem, até o que tem será tirado. E joga esse camarada conforme a visão que ele tem de mim. Visão errada. Então diga para o seu irmão, você precisa ter uma visão correta de Deus. Precisa ter uma visão correta de Deus para você viver uma vida correta. Quantos estão me entendendo? Diga amém, por favor. Então vamos voltar ao texto aqui. O Mefibosete está vivendo em Lodebar porque ele não sabe da aliança que Davi tinha feito com seu pai Jonatas. E aí ele está vivendo em miséria. Aí no capítulo 9, o Davi pergunta, tem ainda alguém da casa de Saul a quem eu possa usar de bondade por amor de Jonatas? E aí vem um homem chamado Ziba, se aproxima de Davi. Davi disse, não há ainda alguém, versículo 3, da casa de Saul que eu use de bondade por amor, a bondade de Deus para com ele? Então Ziba disse assim, olha rei, tem um sim, tem um que é o filho do Jonatas. Mas se você quiser ser bênção na vida dele, se você quiser honrar o pacto, se você quiser realmente usar de misericórdia para com a vida desse rapaz, a primeira coisa que você tem que fazer, Davi, é mandar os seus servos lá na frente e mandar tirar aquela placa. Você vai ter que mandar tirar aquela placa. Você vai ter que ser curado aí dentro. Você vai ter que engolir esse negócio, você vai ter que deixar a graça de Deus curar você. Porque eu quero te dizer, Davi, se aquela placa permanecer lá, você não vai poder usar de misericórdia. Porque você diz que quer usar de bondade, mas a sua bondade não vai ser em dar comida para essa pessoa. A sua bondade vai começar quando você arrancar a placa, porque o problema está dentro de você. Você precisa aprender a usar de bondade com você primeiro. Você precisa curar a sua paralisia espiritual interna primeiro. Você tem uma ferida, arrancar as suas pernas. Você precisa mandar arrancar aquela placa. Por que eu preciso arrancar a placa? Versículo de número 3. Então Ziba respondeu ao rei, sim, mas ele é aleijado de ambos os pés. E tem uma placa dizendo que na cidade é proibido entrar coxos e é proibido entrar cegos nessa cidade. Então, se o Senhor quer usar mesmo de bondade e honrar a aliança que o Senhor fez com Jonatas, o Senhor tem que arrancar aquela placa. E o Senhor precisa arrancar esse negócio do seu coração. Que quando você vê um coxo e quando você vê um cego, isso não pode trazer aquela ferida de dentro de você. Deixa Deus curar aí dentro, para que quando você vê um coxo e vê um cego, você se enxergue nele,
porque você é o coxo nesse momento, você é o cego nesse momento. Esse ódio, essa coisa que você aborrece, tornou você cego, tornou você paralítico na sua alma. Então, se você quer usar de misericórdia, precisa ser curado, porque agora, ao ver um coxo, ou ao ver um cego, você vai se enxergar a si mesmo, e você vai usar de misericórdia com eles, na verdade, usando de misericórdia para com você mesmo. Quantos estão me entendendo, queridos? Aí que vem a cura interior. É quando você vence esses negócios que estão dentro de você. É quando você tira a placa. É quando você usa de misericórdia com pessoas que, na verdade, representam você. É quando você exerce bondade para pessoas que representam o seu ser. É quando você consegue dizer assim: eu vou amar essa pessoa, porque essa pessoa parece comigo, ela precisa de muita misericórdia, ela precisa de muita graça, porque eu me vejo nela, e porque eu sei quem eu sou, eu vou demonstrar a bondade de Deus na vida dela, porque amando essa pessoa eu estou me amando. Dá para entender o que eu estou querendo falar? É isso que eu quero que você entenda, querida, que a cura interior, ela vem aí dentro. A cura interior não vem em você ficar, sabe, voltando lá para o útero, quando você tinha 2 meses, 5 meses, e começa toda uma... Não estou dizendo que você não deve lembrar, às vezes pode ser de coisas que você se lembra, mas não é isso que é cura divina, coisa de cura interior. Você tem que encarar o negócio, dizer: eu tenho que arrancar a placa. Não é maldição do meu avô, eu sou assim porque meu avô foi assim. Não, se foi assim, é assim, então quebra isso em nome de Jesus e arranca a placa. Arranca a placa em nome de Jesus. Aí o Ziba disse: tem sim, ele é coxo, aleijado de ambos os pés. Davi disse: então manda tirar a placa. Então manda tirar a placa, tira a placa. E vai chamar esse rapaz. E aí o Ziba foi e trouxe Mefibosete. Imagine Mefibosete, o primeiro coxo, entrando na cidade do rei, as pessoas olhando, e o coxo vai entrando, sei lá como é que ele foi, eu não sei, naquela época não existia cadeira de roda, naquela época não existia essas coisinhas eletrônicas, esses carrinhos de rolemã, não tinha, o negócio era viver rastejando mesmo, era uma coisa terrível para quem vivia numa miséria, escondido ainda. O medo se instala no coração dele. No versículo 8 ele fala, o versículo 7, Davi diz: não tenha medo. Porque o camarada estava com medo. Pronto, eu sou o único, agora o único acabou. Me matou, já não tem mais ameaça para o reino. Ele me mata e acaba. Eu vou morrer. E na hora que ele está chegando, Davi diz: não tenha medo. Você não precisa ter medo. Porque a bondade que eu vou usar para você, ou com você, não é por causa de você. É por causa de uma aliança que eu fiz com o seu pai. Eu tenho uma aliança e eu vou usar de bondade para com a sua vida. Eu já mandei tirar a placa, não tenha medo. A placa já foi tirada lá de fora e a placa já foi tirada do meu coração. Eu vou usar de misericórdia para com você. E aí a visão de quem foi ferido, a visão de quem tem uma visão errada de Deus, é sempre essa. Ele diz assim: Senhor, eu sou um cão morto, quem sou eu? Quem sou eu, o teu servo, para ter olhado para mim, para um cão morto? Não me sinto nada, eu não sou nada, eu sou um zero à esquerda. E tem muita gente assim que se sente menos do que um cão morto, não se sente desprezado, desvalorizado, não se sente útil, não se sente valorizado na vida. Gente que vive olhando para trás: perdi pai, perdi mãe, perdi tio, perdi as pernas, perdi um monte de coisa, por isso na minha vida não tem valor, eu não sirvo para nada. E aí começa a se enxergar. Eu vim aqui para dizer que não importa qual tenha sido o seu passado, Deus tem uma história nova para a sua vida. Deus tem uma história nova para você. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estou dizendo isso aqui por experiência própria. Eu sei o que é rastejar. Eu sei o que é nascer pobre. Eu sei o que é viver pobre. Eu sei o que é ir para as drogas. Eu sei o que é viver no mundo do crime, que nem está saindo, não conseguir. Eu sei o que é acordar e ter que encher o meu café de barbitúricos, de psicotrópicos, de anfetaminas. Eu sei o que é ficar viciado em maconha, em cocaína. Eu sei o que é tentar me livrar disso e não conseguir, e ficar lá no chão, e ficar lá no pó, e olhar para os céus e dizer: tem alguma coisa, alguém pode fazer alguma coisa por mim.
ninguém pode fazer nada, e entrar no desespero. Eu sei o que é isso. Eu vivi assim há 23 anos atrás. Mas assim como o rei Davi mandou chamar Mefibosete, há 23 anos atrás, o rei me mandou chamar. O rei mandou me chamar. E eu fui todo rastejando na presença dele, todo sujo, todo manchado, todo machucado, todo ferido. Mas ele como que dissesse para mim, não temas. Você não é um cão morto. Você é tão precioso que o meu filho morreu por você. E ressuscitou para a sua justificação. É isso que dá significado para a nossa vida, não importa qual tenha sido o nosso passado, tanta ferida, tanta dor. O nosso presente pode ser abençoado e o nosso futuro pode ser um futuro cheio de esperança. Cheio de esperança. Eu não estou dizendo que Deus vai livrar você de marcas do passado. As marcas sempre vão ficar. O Davi não deu uma perna para esse menino. Não colocou novas pernas. Esse homem continuou rastejando até o último dia da vida dele. Só que ele rastejava agora no lugar da graça. Ele rastejava no palácio. Ele não rastejava mais em Lodebar, ele rastejava dentro de Jerusalém, na cidade do grande rei. Aquele lugar que era proibido entrar. Para nós também, aquele lugar que só o sacerdote podia entrar. Sem defeito. Leia Levíticos 21. Nenhum sacerdote podia ter defeito, nenhum cego, nenhum coxo, nenhum manco. Todo sacerdote com defeito não servia, mesmo que fosse da casa de Arão, não servia. Tinha que ser perfeito. E só entrava lá o sumo sacerdote uma vez por ano. Aí veio Hebreus 10, versículo 18 e 19, que agora, por causa do sangue de Jesus, a gente pode entrar no santíssimo lugar com ousadia. Com todos os nossos defeitos, a gente pode entrar na presença de Deus, porque o sangue já foi derramado, a graça já foi derramada, já fomos aceitos nele. Não precisa hoje esperar uma vez por ano o sumo sacerdote comparecer lá para os nossos pecados hoje, uma vez para sempre. Há 2000 anos atrás, Jesus, o nosso sumo sacerdote, não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque, permanece para sempre, já nos purificou de uma vez por todas. E a gente pode entrar na presença dele hoje, mesmo rastejando. A graça para nós na mesa dele. Aí eu fico imaginando essa conversa do moço que não tinha nada, perdeu tudo. E perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o tio, perdeu o avô, perdeu as pernas, perdeu a esperança, perdeu tudo, vivia. Aí de repente, num dia para o outro, estava no palácio do rei. E o rei disse assim, olha, Mefibosete, você vai comer pão à minha mesa, versículo 11, como um dos filhos do rei. Aquele que vivia rastejando. Agora eu adoto você. Porque se eu tivesse morrido e Jonatas estivesse vivo, os meus filhos seriam adotados por Jonatas. Mas como foi Jonatas que morreu e o seu filho está vivo, então você é adotado por mim. Você é um filho de adoção. Eu adoto você como meu filho. E tudo que pertence a mim, pertence a você. E agora você vai comer todos os dias na minha mesa como um dos filhos do rei. O amor de Deus é muito grande por nós, queridos. O amor de Deus, Deus já mandou tirar a placa. Deus já mandou tirar a placa. Agora nós é que precisamos tirar a placa das nossas vidas. O amor de Deus é extraordinário. O amor de Deus é muito grande. Ele nos cura, Ele nos restaura, Ele nos limpa, Ele nos purifica. O amor de Deus, Ele nos fortalece, Ele nos constrange, Ele nos dignifica, Ele nos valoriza. O amor de Deus dá sentido para a gente viver. A graça de Deus. E aí diz o texto que, versículo 13, morava Mefibosete em Jerusalém. Ele morava no lugar onde era proibido entrar coxo e cego. Agora a placa foi tirada, ele pode morar lá. E ele comia sempre à mesa do rei. E diz a última parte do versículo,
e ele era coxo de ambos os pés. Ué, já está claro em todo lugar que o menino era coxo de ambos os pés. Agora, por que que logo no final termina mais uma afirmação, e ele era coxo de ambos os pés? É porque quer mostrar a graça de Deus, que ele está agora no lugar que outrora ele não podia entrar, que agora ele se assenta em uma mesa em que era impossível alguém com o defeito dele podia se assentar. Isso aqui está bem claro, dizendo que eu e você hoje podemos estar em lugares que era impossível nós estarmos, mas por causa da graça de Deus, por causa da graça de Deus, a gente pode sentar lá. Eu li um livro de um pastor americano, muitos anos atrás, um pastor chamado Charles Swindoll. Ele aqui é conhecido como pastor Chuck, né? E ele mais ou menos, numa história como essa, falando de Mefibosete, ele diz que quando na mesa desse rei tinha uma toalha muito grande, bonita naquela mesa, e Davi tinha 20 filhos com as mulheres legítimas, fora os filhos que não eram de mulheres legítimas. Então, imagina o tamanho dessa mesa na casa de Davi, era muito grande. Então tinha uma mesa imensa com aquela toalha. E aí todos os filhos estavam na mesa, mas aí se escutava no meio do corredor um barulho de alguém que vinha se rastejando, e ninguém comia, e ninguém tocava em nada, enquanto o Mefibosete não chegava na mesa. Davi agora não aborrecia mais coxo, Davi agora amava o coxo. E agora, quando o Mefibosete se assentava na mesa, Charles Swindoll disse que da cintura para cima, ele era igualzinho todos, e que da cintura para baixo, a toalha cobria as suas pernas coxas, e ninguém podia ver nada. E ele diz assim, que Deus nos chama para a sua mesa, e na mesa de Deus há uma toalha chamada graça, e essa graça agora cobre todos os nossos defeitos, essa graça cobre as nossas fraquezas. A gente pode sentar na mesa da graça de Deus, sabendo que a graça de Deus é superabundante sobre nossas vidas. Então eu quero que você curve a sua cabeça, eu quero que você feche os seus olhos. Tem tanta coisa para se falar aqui nesse texto. O capítulo 4 fala de um coxo, o capítulo 5 fala de coxo, o capítulo 9 fala de coxo. E aí você vai ler em toda a Bíblia que Davi nunca usou de misericórdia para com cego. Não existe lugar na Bíblia onde diz que Davi, ele se compadeceu de pessoas cegas. Só diz que ele se compadeceu desse coxo. Mas algumas centenas de anos depois, em uma cidade de Jericó, o Senhor Jesus estava passando, e um cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi. Eu sei que a placa já foi tirada. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tu tens misericórdia de coxos, mas tu tens misericórdia de cegos também. Ali em Jerusalém, um cego foi curado no tanque de Siloé. Deus nunca vai esquecer de você. Deus sempre cumpre a palavra dele. Deus vai abençoar a sua vida. Se hoje você tem uma visão correta de Deus, a sua história pode ser mudada. Você, assentado do jeito que você está, eu sei que eu estou falando para a gente aqui ferida, eu sei que eu estou falando para a gente aqui que se sente excluída, eu sei que estou falando para a gente que se sente coxa, gente que se sente cega, gente que se sente excluída de tantas coisas, mas eu sei que eu estou falando também para pessoas que têm placas no coração, preconceitos, pessoas que estão com uma placa dizendo é proibida o acesso dessas pessoas na minha vida. Você nunca vai conseguir experimentar a graça de Deus se você não tirar essa placa. Você tem que tirar essa placa em nome de Jesus, porque se Deus amou você, Deus pode amar qualquer outra pessoa. Se Deus transformou você,
Deus pode transformar qualquer outra pessoa. Se Deus mudou a minha vida, todas as pessoas nesse mundo podem experimentar a graça de Deus. Então eu não posso ter placa alguma na minha testa dizendo que eles não podem se aproximar de mim. Muito pelo contrário, que na minha testa esteja escrito Betesda, que significa o lugar de misericórdia. E quando as pessoas se aproximarem de mim, elas vão encontrar um coração curado, e um coração que tem lugar para oferecer esperança para essas pessoas também. Eu espero que você tenha entendido essa ministração. Eu quero que você curve a sua cabeça e permaneça com seus olhos fechados. Eu quero orar por você.